paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o professor João Bellarmino e hoje trago para vocês, vamos dar início a uma nova série das lições bíblicas da Escola Dominical de Jovens. E a temática desse trimestre trata-se da oração. E hoje nós iremos falar sobre Ana, a oração de uma mulher angustiada, O que nós podemos aprender com a vida de Ana? O que ela pode trazer para nós no século 21? Quais são as lições da vida de oração que nós podemos aprender a respeito da oração? Porque o princípio embutido aqui nesta lição bíblica é sobre oração. Nós falamos demais sobre oração, mas nós precisamos viver uma vida de oração. E é isso que Deus busca em cada um de nós. Antes de nós iniciarmos, vou pedir que você ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade, por mais esse momento que o Senhor está nos proporcionando para aprender da Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, que Tu venha dar o entendimento espiritual para cada pessoa que está assistindo este vídeo, está estudando, acompanhando através da Tua Palavra, e que, em nome de Jesus, o Senhor possa trazer a revelação, o Senhor possa trazer a graça. Amém. Muito bem, gente. Quando nós olhamos a história da vida dos homens e das mulheres de Deus, nós vamos perceber que a oração, ela sempre fez parte da vida vitoriosa, de uma vida de sucesso. Por exemplo, na história nós vemos que a mãe dos irmãos Wesley, ela tinha 7 filhos, mas ela tirava todos os dias, às 13 horas da tarde, um tempo para estar a sós com Deus. E aí nós perguntamos, o que leva, como essa mulher conseguia realizar ter essa disciplina? Em primeiro lugar, é preciso ter uma paixão profunda por Jesus. E, em segundo lugar, é preciso ter uma necessidade. Você unindo uma necessidade e a paixão por o Senhor Jesus, o amor profundo. Quando eu falo em paixão, eu falo daquela coisa de fogo, aquele momento, aquele desejo de nós estarmos na presença de Jesus. No texto da nossa lição, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo 10, diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nesta lição, nós vamos falar sobre essa questão, a importância de chorar na presença de Jesus. Tem pessoas que choram na presença de pessoas erradas. Quando você chora na presença de Jesus, você vai ter resultado. A minha oração hoje aqui é para que o Espírito Santo possa despertar e derramar sobre você o espírito de graça e de súplica, que é o espírito de oração, que é o Espírito Santo que ora através de nós. Para nós entendermos o contexto de toda aquela situação em que relata ali no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, é bom que se diga de imediato que o livro de Samuel é uma continuidade do livro de Juízes. Aliás, foi escrito pelo mesmo autor que foi Samuel. Então, nós estamos aqui falando, quando nós falamos sobre a história, a oração de Ana, o nascimento de Samuel,
nós estamos falando de um contexto único, uma nova geração pós conquista de Canaã, uma geração pós Josué, que se levanta, está lá no livro de Juízes, capítulo de número 2, diz que uma nova geração se levantou que não conhecia o Senhor. Olha que tragédia. Uma nova geração se levanta que não conhece ao Senhor. O resultado, você vai ver, né? Olha só o que acontece aqui. Veja aqui no gráfico. Relativismo predominando. Lá no final do livro de Juízes diz assim: uma nova geração se levantou que não conhecia o Senhor e seus feitos em Israel. E lá no final do livro de Juízes diz o seguinte: cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos fazer. Aquilo que é certo para mim está valendo, aquilo que é certo para o outro está valendo. Então não havia um critério de verdade absoluta, de verdade objetiva. E isso nos faz pensar hoje na sociedade que nós vivemos, que não é diferente. Quando você não tem um parâmetro correto para o qual você define aquilo que é certo ou errado, qualquer caminho serve. E o resultado é decadência moral. Foi o que aconteceu com aquela geração ali de juízes. O relativismo predominando, abusos sexuais, homossexualismo, corrupção do ministério sacerdotal. Você vai ver em alguns momentos um levita, para ele ficar na casa de uma determinada pessoa, ele recebia favores, ele recebia uma determinada quantia, para ficar na casa daqueles danitas. Então nós percebemos a situação não era brincadeira no livro de Juízes, e a palavra do Senhor era muito escassa. O que significa isso? A palavra verdadeira não era ministrada. O resultado é que as pessoas estavam morrendo espiritualmente, e a gente percebia ali naquele instante muita decadência moral e espiritual, E uma das coisas, um dos fatores que me chama a atenção, que é um símbolo dessa época, e logo depois que Samuel nasce, diz assim, lá no livro de Samuel, que Samuel estava no templo antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então, uma coisa que me chama a atenção, que no meio de toda essa decadência, no meio de toda essa crise, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Eu quero falar para você hoje que antes que a lâmpada de Deus se apague, alguém diz: é possível a lâmpada de Deus se apagar? Sim. Lá no livro de Apocalipse, o Senhor falando para uma das igrejas voltar ao primeiro amor, voltar a praticar as primeiras obras, ele diz o seguinte: antes que eu retire do teu lugar o teu castiçal. Então o castiçal fala da presença de Deus. Então nesse período, o que nós podemos perceber é que Ana vivia um drama de esterilidade, numa sociedade em que era importante para as famílias ter o seu descendente. Ana não poderia dizer que ela teria descendente, porque ela era uma mulher estéril. E para completar a sua via crucis, a sua aflição, o seu marido conhece uma mulher por nome Penina, e essa mulher era uma pedra no sapato de Ana. Ela perturbava Ana, ela incomodava Ana, e esse incômodo, essa perturbação levou Ana a buscar ao Senhor com muita intensidade, porque Ana, ela percebeu que ela não queria ficar estéril. E eu quero fazer aqui abrir um parêntese, fazer um paralelo com a nossa vida espiritual. Quantas pessoas que estão estéreis espiritualmente, quantas igrejas que não produzem mais filhos espirituais, que não geram, melhor dizendo, filhos espirituais, e nem sente necessidade de buscar ao Senhor.
Nós estamos vivendo um período muito complicado, um período muito difícil. E a minha oração hoje aqui, porque não adianta simplesmente nós constatarmos a dificuldade. Nós precisamos ser boca de Deus para proferir que o Espírito Santo de Deus gere em você um desejo ardente para você gerar o propósito de Deus na sua vida, para você ser um instrumento de Deus, para que a sua igreja venha a ter filhos espirituais, para que a sua vida venha gerar frutos de arrependimento, frutos que possam glorificar o nome do Senhor. Se essa é a sua condição hoje de esterilidade, é tempo de você buscar o Senhor com choros e lágrimas. Nós estamos num período muito difícil que nós precisamos urgentemente da presença de Jesus. Nós precisamos da presença de Jesus. Depois nós vamos ver aqui a angústia e sofrimento anterior de Ana, a ponto que ela já não comia mais, ela perdeu a vontade praticamente de viver. Mas o que ela fez? Ela foi buscar ao Senhor. Eu falo com você hoje que é possível que no meio de toda essa circunstância que nós estamos vivendo a nível mundial, essa crise sanitária, você talvez confinado dentro da sua casa, não tem tempo para buscar o Senhor, você perdeu o time, você perdeu a vontade de buscar a Deus. Eu quero pedir que o Senhor toque no seu coração para que você venha de fato ter o desejo por Deus. E eu quero falar para você aqui agora, quero falar aqui para as pessoas agora, né? Lembrando que o Senhor falou através do profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 6, versículo 14: curam a ferida da filha do meu curam a ferida do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. É isso que nós temos vivido nesses dias. As pessoas falam de restauração, mas é uma coisa superficial. E a cobrança de Deus, o apelo de Deus, está aqui em Jeremias 8:28, quando ele diz: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque não se realizou a cura da filha do meu povo? Queridos, nós temos como igreja do Senhor nas nossas mãos a resposta. As pessoas estão clamando hoje por respostas. As pessoas estão angustiadas. As pessoas estão aflitas, confinadas dentro da sua casa. As pessoas estão morrendo de depressão. E nós, como igreja do Senhor, como ministros de Deus, nós temos a palavra, nós temos a resposta. Nós temos o remédio. Aí a pergunta que o Senhor faz através de Jeremias não há médico em Gileade? Não existe médico em Gileade? Não existe bálsamo em Gileade? Por que não aconteceu? Por que não teve cura? Esse mesmo questionamento Deus ainda está fazendo hoje. Nós, conosco e para nós, a sua igreja, você tem a resposta, você tem a cura está em você. Quando eu falo em você, porque Jesus está na minha e na sua vida. Então nós precisamos orar, mas tem pessoas que estão colocando mais desespero, angústia no coração das pessoas. E ao invés de curar, você está matando. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Senhor quer nos usar. As lágrimas, elas não se perdem. O que me chama a atenção aqui é que quando eu vejo o choro, as lágrimas de Ana,
ela já não tinha mais condições de verbalizar alguma coisa. Eu já passei por situações da minha vida que eu não tinha nem como dizer Jesus. O que eu fiz? Só chorava. Aí alguém diz, o que acontece com essas lágrimas? Elas não se perdem no travesseiro da sua casa. Elas não se perdem no seu assoalho. Eu quero falar para você hoje, que está assistindo essa mensagem, o Espírito Santo de Deus está impulsionando a você. Não perca a fé. O Senhor está recolhendo as tuas lágrimas. O salmista Davi disse que o Senhor recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas registradas no teu livro? Olha só que coisa tremenda. Então Deus registra cada uma das nossas lágrimas. E as lágrimas de Ana tinham sido registradas. Olha só uma cena tremenda que acontece no mundo espiritual, na eternidade, que o apóstolo João, ele relata para nós, lá no Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, quando ele diz, ele viu uma cena no céu, e houve um silêncio no céu por meia hora. Você já pensou? João cronometrou por quase meia hora. Olha só, o infinito se encontrando com o finito. O Cronos se encontrando com Kairos. Kairos quer dizer o tempo estratégico de Deus, e Cronos é o tempo de relógio, é o nosso tempo. Então nós vemos quando esse Cronos se encontra com Kairos, existe algo poderoso que vai acontecer, e é o que João visualizou aqui. Ele viu uma cena, como se fosse uma solenidade daquele momento. Alguma coisa ia acontecer naquele instante ali, nos céus. E João, ele disse o seguinte, e veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus. Veja só, que coisa tremenda, essa lágrima que você está derramando hoje, derramou semana passada, e você pensa que se perdeu no tempo. Não se perdeu, não. Está diante do trono do Todo-Poderoso. Está diante do trono de Deus. As nossas lágrimas não se perdem. Vejam só que quando ele coloca um incenso, a palavra do Senhor diz que o anjo pega aquele incenso cheio da oração dos santos que vem da terra, e ele derrama sobre a terra em resposta. Sabe o que o Espírito Santo me traz aqui? Uma lição muito importante. E o silêncio de Deus, enquanto você pensa que Deus está em silêncio, as tuas lágrimas, a tua oração está chegando diante do trono de Deus. E logo vai vir a resposta quando o cálice das tuas lágrimas estiver completamente cheio. Deus vai trazer a resposta. A resposta que João viu foi relâmpagos e trovões. Coisa linda, né? O que acontece quando você ora? O que acontece no céu quando você ora? Olha só. Então, houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Vejam você o impacto da nossa oração diante do trono de Deus. Eu quero fazer um desafio aqui para você que está assistindo esse vídeo sobre a oração, para você, para nós já estamos fazendo isso há algum tempo, para que você se junte a nós para interceder pelo Brasil, pelas nações. Nós precisamos orar ao Senhor para colocar um fim a toda essa pestilência, para que o Senhor coloque um fim, para que a sua justiça
venha sobre o Brasil. A sua justiça venha sobre as nações. Em Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que haja cura de Deus sobre as nações, que haja cura de Deus sobre o Brasil, que haja cura de Deus sobre a tua família. A oração, olha só, presta atenção aqui, guarde isso, que a oração mais poderosa, ela não necessita ser verbalizada. A gente pensa que a gente tem que rodopiar, tem que pular e tal. Lógico, existem momentos que, quando eu estou orando, eu circulo a casa inteira, guerreando, batalhando. Mas há momentos na nossa vida que a gente não consegue nem levantar a cabeça. E é só gemido. É só lágrimas. E muitas vezes nem lágrimas existem, é só o silêncio. Mas eu quero falar para você, não importa se a tua oração ela vem vertida com lágrimas, a tua oração vem vertida com lágrimas, ou a tua oração é silenciosa, ninguém ouve, mas o Deus Todo-Poderoso está ouvindo e vai trazer a resposta. Ana orava por um filho e Deus levantou um sacerdote, um líder da nação. Hoje nós estamos numa crise política sem precedentes a nível mundial, afora todas essas coisas que têm acontecido por conta dessa pandemia. E é um tempo da gente clamar a Deus, é um tempo da gente rogar a Deus, é um tempo da gente se apegar com Deus através de oração. E eu quero que você grave esse pensamento aqui que eu quero deixar para você. Nós não sabemos até onde pode ir a influência da oração. Ana pediu um filho e o Senhor deu para aquela mulher, não só para ela, deu um filho, mas depois de Samuel, porque ela consagrou Samuel a Deus, Deus deu outros filhos para Ana. E acima de qualquer outra coisa, Deus levantou um líder espiritual que a nação estava tanto precisando para levá-la de volta ao Senhor. A palavra de Deus diz em Tiago, e eu quero que você fique com esse texto, diz assim: a oração feita por um justo é poderosa em seus efeitos. Convido você para orar comigo neste momento. Precioso Espírito Santo, eu ministrei a tua palavra, eu trouxe ao coração das pessoas a tua revelação. E eu oro para que a tua graça e o teu poder se derrame sobre cada uma dessas vidas. E eu oro, Deus, para que aqueles que estão enfermos sejam curados através desta oração em nome de Jesus. Aqueles que estão deprimidos, meu Deus, o Senhor derrame o óleo da alegria. Meu Deus, aqueles que estão, Senhor, ó meu Deus, sem rumo, sem esperança, o Senhor venha derramar a esperança, meu Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se esse vídeo abençoa a sua vida, não fique só para você. Compartilhe com outra pessoa. Curta o nosso canal para fazer com que esse canal possa crescer cada vez mais e abençoar mais vidas. Se você não é inscrito, aperte no sininho aí no canto da tela. Deus abençoe. Fiquem com Deus.